Boa noite, irmãos. A graça e a paz. Amém? Amém. Como é bom podermos estar na casa do nosso Deus, para juntos, em comunhão, uns com os outros, podermos louvar, exaltar e agradecer o nosso Deus. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 14. João 14. Amém? Vamos ler os versículos de 1 a 6. Diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amém? Vamos repetir aqui o versículo 6? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Louvado seja o nosso Senhor, o nosso Senhor Jesus. Ele que é o caminho, Ele que é a verdade e Ele que é a vida. O nosso Senhor, aquele que nos redimiu, que nos resgatou, quando entregou a sua vida por amor a nós naquele madeiro. Amém? Vamos, nesse momento, nos apresentar diante desse Senhor Jesus em oração, confessando diante dele as nossas falhas, os nossos pecados, pedindo a Ele perdão, né? Nós possamos nessa noite nos apresentar diante do Senhor com o coração contrito, com o coração quebrantado, que o Senhor não resiste a esse coração contrito. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te exaltamos porque Tu és Deus santo, Deus justo, Deus fiel, Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Tu és, Senhor, Senhor soberano em todo o tempo. Tu és, e nós queremos nessa noite louvar a Ti, louvar ao Senhor na beleza da Tua santidade, porque Tu és merecedor. E queremos, ó Deus, nessa noite, nos apresentar diante de Ti como filhinhos Teus. Ó Deus, reconhecido que somos pecadores, que carecemos da Tua graça sobre nós, que precisamos do Teu perdão sobre as nossas vidas, porque pecamos e precisamos, ó Deus, que o Senhor olhe para nós com Teu olhar de misericórdia, nos perdoe e nos purifique, nos santifique dia após dia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para que nós possamos, ó Deus, viver uma vida de louvor e de adoração ao Senhor. Ó Deus, porque adorar a Ti não é apenas cantar, adorar a Ti não é apenas, ó Deus, vir ao culto, ó Deus, nos dias de culto, Senhor, mas adorar a Ti é um estilo de vida. Nós precisamos ter isso em mente, de que nós precisamos adorar o Senhor em todo o tempo. Ó Deus, em qualquer lugar que nós venhamos estar, a nossa vida precisa glorificar e adorar o Senhor em todo o tempo. Que em nome de Jesus, nessa noite o Senhor nos visite com unção, com graça, com poder, em nome de Jesus Cristo, lançando por terra, ó Deus, tudo aquilo que não vem de Ti. Lança por terra, ó Deus, em nome de Jesus. Eu rogo ao Senhor toda distração, em nome de Jesus, toda sonolência, todo cansaço, ó Deus, e nos faz levantar o Senhor, mãos santas em louvor e adoração, com alegria, ó Deus, com o coração aquecido, em nome de Jesus, que possamos dar a Ti o nosso melhor, ao Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida, em nome
louvado seja o nosso Deus. Quem crê que o Senhor está aqui nessa noite? Você crê? Eu creio que Ele está aqui neste lugar. E onde Ele está, grandes coisas podem acontecer. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como a que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes ouvir. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como a que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes ouvir. Nós criamos em tua doce presença nesse lugar, Senhor Deus. Nós criamos na tua doce presença. Cremos que o Senhor ama os nossos louvores, por isso te adoramos. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como a que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes ouvir, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes ouvir, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes ouvir. Amém. Como seria a sua adoração se o Senhor estivesse aqui visivelmente falando? Se o Senhor estivesse aqui, você pudesse ver, você pudesse tocar. Como seria a tua adoração? Teria mais entusiasmo? Teria mais alegria? O Senhor está aqui, nós acabamos de cantar, Senhor. E eu creio nisso. Então vamos adorá-lo com entusiasmo, com alegria, porque Ele é merecedor. É, Senhor, merecedor. Não consigo entender o que eu fiz pra merecer. Que homem se tornou, os meus pecados suportou. Seu nome é Emanuel, Rei dos Reis, é o Senhor. Um gesto simples de amor, um jumentinho que foi. Bendito é o Rei do Bem, que vem em nome do Senhor. Toda a terra cantar ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Seu nome é Emanuel, Rei dos Reis, é o Senhor. Um gesto simples de amor,
Ser consigo.
louvar o nosso Senhor com mais uma canção. Enquanto isso, você pode adorá-lo também com seus dízimos e ofertas nessa noite, em nome de Jesus. A Ele toda honra, a Ele toda glória. Louve ao Senhor. Yeah.
noite, irmãos. Graças e paz. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 6, 3, melhor dizendo, capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: isto diz aquele que tens os 7 Espíritos de Deus e as estrelas, conheço as tuas obras, tens nome de que vives, mas está morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te, pois se não vigiares, virei como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão vestidos de branco, porquanto são dignas. O que vencer será assim, vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arrancarei o seu nome do livro da vida. Antes confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado por esse momento do louvor que nós tivemos. O nosso desejo é que o Senhor receba como um aroma suave, como um sacrifício de louvor. Também as ofertas que foram depositadas no altar do Senhor, em forma de gratidão e também de adoração a Ti. Ó Deus, que o Senhor abençoe cada irmão no nome de Jesus. Agora, Deus, pedimos ao Senhor que o Senhor fale conosco por meio da Tua palavra, que o Senhor ministre aos nossos corações. A igreja de Sardes, a palavra do Senhor que foi dita a ela, serve para nós ainda nos dias de hoje. Por isso pedimos ao Senhor, fale aos nossos corações. Ó Deus, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu gosto sempre de contar essa introdução quando eu vou falar de alguma igreja do Apocalipse, para a gente entender o contexto. O apóstolo João, que foi quem escreveu o Apocalipse, ele era o último dos apóstolos. Todos os outros já haviam morrido por conta da perseguição, martirizados, como a gente sabe que Paulo foi degolado, Pedro crucificado de cabeça para baixo, outros crucificados. E o apóstolo João era o único que restava. Já era velho, mas ainda poderoso em suas palavras, porque era cheio do Espírito Santo de Deus. E aí, na tentativa de fechar as portas do mundo para o Evangelho, o imperador prende o apóstolo João numa ilha de Patmos, uma ilha que servia para exilar prisioneiros. E o apóstolo João estava lá, cercado por águas por todos os lados. E é por isso que quando ele tem a visão da glória de Deus, ele fala assim: e o mar já não existe, porque aquilo que prendia ele diz que na visão da glória de Deus, ele diz que já não via mar lá, e ele se alegra por causa disso. Mas quando ele está lá, achando que está tudo perdido, já velho no fim da sua vida, ele, com as portas do mundo fechadas para a voz dele, Deus lhe abre uma porta do céu e faz ele ter a visão de Cristo glorificado, não Cristo como ele havia visto, surrado, moído pelas nossas iniquidades. Ele agora não vê mais
um Cristo todo ensanguentado, ela agora vê um Cristo com seus cabelos brancos, com seus olhos como chama de fogo, com suas mãos, não as mãos feridas pelos cravos romanos, mas uma mão que sustenta a igreja, um Cristo glorioso, glorificado. E o apóstolo João diz assim, ele pensa assim, vou morrer porque vi o Senhor. E aí o Senhor Jesus não é um anjo que está ali, é o próprio Jesus que está ali falando com ele, dizendo, escreve estas coisas, porque essas coisas de fato irão acontecer. E o apóstolo João então escreve o livro de Apocalipse. E de fato é um livro cheio de alegorias, cheio de ensinamentos, usando figuras, mas que a gente vê que muitas coisas já se cumpriram. E ele cita, e ele traz uma palavra direcionada a cada uma das 7 igrejas da Ásia. E esse texto que nós lemos é o texto que fala a igreja de Sardes. É interessante que para todas as igrejas o Senhor tece elogios e críticas. Para uma somente ele só tece críticas, que é para a igreja de Laodiceia. Mas para a igreja de Sardes ele tece elogios e críticas. Isso diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas: conheço as tuas obras, tem nomes de que vive, mas está morto. Ser vigilante e confirma o restante que está para morrer, porque não tenho achado as suas obras perfeitas diante do meu Deus. Consolida, e ele vai lá na frente falar que tem alguns que ainda não se perderam, que guardaram a sua fé, mantiveram-se fiéis ao Senhor. Então é o elogio. Crítica de que está vivo, parece estar vivo, mas está morto. Você já viram aqueles animais que quando você vai pegar ele se faz de morto, se finge de morto? Mas na verdade ele está vivo. Aqui era o contrário, parecia estar viva. Talvez fosse uma igreja animada, talvez fosse uma igreja que vê o dia de culto como um dia de comunhão, um dia de lazer para estar no meio dos irmãos, para cultuar. É provável que tinha um louvor animado, com uma banda completa. E assim, tem muitas igrejas por aí hoje, irmãos. Uma igreja com banda completa, com um pastor que prega muito. Parece estar viva, mas está morta, porque não há mudança de vida, não se mantém firme na palavra de Deus. A gente ia conversando na terça-feira, indo embora, e aí o irmão de mundo falou, acho que o Fernando Dias Lopes que falou, procure uma igreja mais perto da Bíblia. Às vezes a gente procura uma igreja mais perto da nossa casa, principalmente num contexto de lugar grande, que as igrejas são longe, você faz praticamente uma viagem para ir à igreja. Aí muitas pessoas procuram a igreja mais próxima dela, e ele diz assim, procura uma igreja mais próxima da Bíblia, porque tem muitas igrejas animadas, parece estar vivas, mas estão mortas, porque estão longe da Bíblia, estão longe da palavra de Deus. A palavra de Deus não é o centro da pregação, mas é qualquer coisa. Para muitos a palavra de Deus não é a palavra inerrante de Deus. É um livro que contém a palavra de Deus, que não é de toda a palavra de Deus. E é por isso que parece estar vivo, mas estão mortos, porque estão distantes disso. E o Senhor desce elogios. A cidade de Sardes, ela foi construída sobre uma rocha, e ficava numa elevação a cerca de 500 metros. Era a capital do Império de Lídia, um dos mais ricos do mundo antigo. No rio próximo a Sardes foi encontrado ouro que fez os seus reis se enriquecerem. A famosa entrada real conectava Sardes com outras cidades do leste. Nos tempos do Novo Testamento, Sardes foi parte da província romana da Ásia. A moeda cunhada que nós conhecemos hoje, que tem a cara de uma pessoa atrás e o valor dela do outro lado, foi feito primeiramente em Sardes, surgiu em Sardes. A igreja de Sardes representa a igreja de Cristo, que morreram espiritualmente e não perceberam. Infelizmente, irmãos, o número de evangélicos nos dias de hoje, se a gente for olhar o censo do IBGE, tem crescido a cada ano, tem se tornado crescente. E o evangelho, ele veio para salvar o perdido. Amém? A religião é a procura do homem por Deus. Mas o evangelho é o contrário, é a procura de Deus pelo seu povo. Mas só que o evangelho é para mudar vidas.
O Evangelho provoca mudanças que ninguém, nenhum órgão da sociedade civil, ela pode transformar, ela pode causar. O Evangelho produz mudanças drásticas na vida de uma pessoa. E o que o Evangelho deve produzir é um melhor homem, uma melhor mulher, um melhor marido, uma melhor esposa, melhores filhos, melhores cidadãos, fiéis a Deus. Não a si mesmos, não às suas próprias vontades, mas fiéis a Deus. E a gente olha para o mundo, irmãos, e a gente percebe que o mundo tem cada vez ficado pior. Também o número de homicídios cresce, o número de pessoas maldosas, as cidades pequenas que as pessoas dormiam com as portas abertas, já não há mais motivo de segurança suficiente para a pessoa confiar em dormir com a porta aberta. Assassinatos acontecendo, volta e meia, a cidade de Lapão se torna notícia por um assassinato. E os evangelhos têm crescido, mas o que tem mudado? A igreja de Sardes representa as igrejas no dia de hoje, que parecem estar vivas, mas estão mortas espiritualmente. E o que é pior, não percebe. A gente olha para o nosso espelho e a gente acha que a gente está bom demais do jeito que a gente está. Quando na verdade a gente tem que buscar a presença do Espírito Santo de Deus, buscar a presença de Deus, ser melhores homens e mulheres para a glória de Deus. Amém? Jesus tece elogio. E Jesus diz: olha, alguns ainda não se contaminaram. Alguns ainda mantêm a sua fé firmada na rocha, que sou eu. Irmãos, nós, como igreja do Senhor, nós precisamos, olha, entenda uma coisa: quanto mais diferente do mundo sermos, é melhor para nós. E é melhor para a sociedade. Sabe por quê? Porque o mundo está cheio de si mesmo. O mundo está cheio de si. Quando alguém procura a igreja, ele já está cheio da vida dele. Ele está procurando uma novidade de vida. E a novidade de vida a gente já sabe, é Jesus. E às vezes, irmãos, a gente vê as igrejas procurando mecanismos, meios, estratégias para trazer pessoas, atrair pessoas. Como eu disse esses dias, a noite das novinhas, dos bailes das novinhas. Vou trazer uma música de Raul Seixas. Tem igreja que canta música de Raul Seixas. Tem igrejas que cantam música do mundo na hora do louvor. Sabe para quê, irmãos? Para atrair pessoas. Os bancos estão lotados. As pessoas estão... É um lugar bom, é agradável, é seguro. Então, para aquele lugar, tem um barzinho ali fora. Eu vou sair e vou continuar a mesma vida do mesmo jeito. Não é isso que Jesus nos chamou para pregar o Evangelho. Para dar continuidade ao ministério dele. Não foi para isso, foi para sermos diferentes. Quanto mais diferente nós formos, nós podemos ganhar pessoas para o Senhor. Sabe por quê? Porque o mundo está cheio de si mesmo. E aqui a igreja de Sardes recebe esse elogio do Senhor, porque ele diz: olha, no meio de uma igreja contaminada, ainda tem alguns que não se contaminaram. Que eu e você possa ser esses que não se contaminaram. Eu e você possa ser essa igreja ortodoxa, que guarda os valores e princípios bíblicos da palavra de Deus, que dê prioridade à palavra de Deus, que não abra os ouvidos apenas para uma palavra bonita. Ei, irmãos, está cheio de pastor pregando na internet, volta e meia a gente fica vendo os vídeos e os caras pregam bonito demais, uma linguagem sem gaguejar, sabe, bonita aos ouvidos, mas que não tem palavra de Deus. E a gente precisa ser como alguns que não se contaminaram, que ouve, opa, isso não está na palavra de Deus, é besteira. Não é porque é bonito, não é porque é bem falado, não é porque é bem pregado, que eu vou estar olhando para isso, não. É segundo a palavra de Deus. Está na palavra de Deus, amém. Se não tiver, não amém. Não amém. Esse povo aqui era esse povo. Esses restantes que não se contaminaram, era gente assim. Era gente que se manteram firmes, inabaláveis nos ensinamentos dos apóstolos, firmados na palavra de Deus. Amém? E o Senhor dá uma instrução: vigiar e consolidar o restante. A palavra do Senhor diz aqui que a palavra de ordem para aquela igreja não era fazer com que enchesse a igreja o maior número possível de pessoas.
A orientação de Deus aqui, a instrução de Jesus aqui era, sabe o quê? Vigiar para que aqueles que ainda não se contaminaram permanecessem sem se contaminar com as coisas do mundo, e consolidar aqueles que estavam morrendo espiritualmente. Chamar a atenção, falar: olha, vigia, para que você não caia em tentação, vigiai e orai. Irmãos, nós vamos viver um tempo difícil na vida da igreja, onde nós estamos igual aquele rei, que eu esqueço o nome dele, que quando o profeta veio falar que sobreviriam dias difíceis, não na época dele, mas na época do reinado do filho dele, ele fala assim: graças a Deus, que não é no meu tempo, é no tempo do meu filho. Problema dele. E às vezes a gente está se comportando desse jeito. Ainda bem que não é na nossa geração, serão nas próximas, porque a gente achava que a perseguição da igreja ia vir, a Bíblia diz. Mas a gente achava que ia vir, gerações futuras, que ainda não estava acontecendo. Nós vivemos num país com liberdade de expressão, a gente vive num país onde tem liberdade de culto, num país laico, que a laicidade do país é uma bênção, porque infelizmente permite que outras religiões sejam liberadas também, mas também permite que nós, na mesma religião, também seja, da religião cristã, servos de Deus, também tenha liberdade de culto. Aí a gente achava que seria só as gerações na frente que iam sofrer a perseguição. Mas agora a gente já está vendo a perseguição na igreja. Há quem diga que esse negócio de estar gravando culto, que a gente olha, é uma bênção porque chega a lugares que a gente não consegue ir, também pode ser um ônus. Porque muitas pessoas podem querer, dentro daquilo, vocês viram André Valadão, pegaram um trecho da fala dele fora de contexto, queria prender o homem por pregação da palavra. E esse povo quer que a igreja seja uma igreja inclusiva, que aceite todo mundo de qualquer jeito, do jeito que quiser, e permanecer do mesmo jeito que está, porque é o amor. Jesus é amor, e esquece que Jesus é justiça, e a Bíblia diz que ele virá como justo juiz para julgar o nosso pecado. E só aqueles que estiverem debaixo do sangue do Cordeiro, para ser guardado da ira vindoura de Cristo. Nós estamos vivendo essa geração, irmãos. Morreram mais cristãos vítimas do cristianismo, vítima do cristianismo não, da perseguição religiosa, no século XX até agora, do que em todos os tempos da história, até o ano primeiro, até o ano que Jesus trouxe o Evangelho. A perseguição está acontecendo. Não chegou muito aqui ainda, mas vai chegar. E é provável que chegue na nossa geração. E a Bíblia diz: vigia. Porque, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Se a gente for achar que a gente vai se sustentar, porque a gente alguns de nós temos uns braços mais fortes para aguentar porrada, tem uma cara mais dura para aguentar porrada, para aguentar perseguição. Ei, só quem permanece de pé é aquele que está de joelho diante de Deus. Quem busca a presença de Deus. E a palavra, a orientação, a instrução de Deus aqui é: vigiai e consolida o restante que está para morrer espiritualmente. Se eu e você não estiver firmado na palavra de Deus, em constante vigilância e em constante se prostrando diante de Deus, em constante oração diante de Deus, buscando a presença de Deus, ser cheio do Espírito Santo de Deus, deixa eu te dizer uma coisa: na perseguição não iremos resistir. Muitos vão abandonar a fé por causa da perseguição, porque não vigiaram, porque não tiveram comunhão com Deus. Tiveram comunhão com a igreja, comunhão com os pastores, com os presbíteros, mas não tiveram comunhão com Deus. E a gente precisa acordar para essa realidade. Amém? E o Senhor oferece-lhes uma promessa: vestiduras brancas. E o nome no livro da vida. Vestiduras brancas, irmãos, representa santificação. Quando ele dirige a igreja de Laodiceia, ele fala assim: aconselho-te que compra de mim vestiduras brancas, puras, para cobrir a vergonha da tua nudez. Santidade, irmãos. Nós passamos um período pregando sobre santificação, e a gente precisa ser diferente do mundo, buscar a presença de Deus e buscar fazer a vontade de Deus.
Amém? E há uma promessa, e essa promessa é maravilhosa, irmãos, porque não importa as lutas que nós enfrentamos, a promessa do Senhor Jesus é que Ele não nos arrancará do livro da vida. Não vai, por isso precisamos permanecer fiel. Sabe por quê, irmãos? Não é querer ser santo para ser salvo. O salvo busca ser santo. Não é para dizer, eu sou salvo e vivo uma vida de promiscuidade, de mundanismo, de tudo isso. O salvo busca santidade. É característica do salvo. É por isso que eu e você temos que ter essa convicção. Porque não importa os momentos de fraqueza que muitas vezes nós passamos, mas tem algo dentro de nós que ninguém arranca. Pode vir a perseguição, pode vir as lutas, pode vir as afrontas, que nada vai arrancar isso do nosso coração, a presença do Senhor Jesus. Amém? Era muito pouco que tinha para ser elogiado. Esse povo vivia de aparência, vivia do passado. Como diz o texto, eram vivos mortos. Estavam vivos, mas estavam mortos espirituais, a maioria deles. E aqui, irmãos, o texto cita uns números, e ele diz assim: os 7 Espíritos de Deus. E esses 7 Espíritos de Deus são as 7 características do Espírito Santo de Deus. Segundo Isaías diz assim, Isaías 11:2: repousará sobre ele o Espírito Santo, e o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Por isso que eu digo, quando a gente é cheio do Espírito Santo de Deus, nós temos sabedoria, nós temos poder para aconselhar, nós somos fortificados do Senhor, nós temos o conhecimento e o temor do Senhor, porque somos cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? E o Espírito Santo é totalmente perfeito e completo. As 7 estrelas, está lá no verso 1, simbolizam os 7 pastores das 7 igrejas nas mãos de Jesus. Número perfeito. Por isso que o do diabo é 666. Porque ele tenta ser perfeito, mas ele não consegue ser perfeito como o 7. Ele não consegue chegar até o 7. É como se fosse uma nota de 0 a 7. Deus é 7. O diabo não chega a 7. Impossível. Por isso que fica 6, 6, 6, e como se fosse um número infinito de meias, meias, meias. Esse povo, como diz o texto, parecia que estava vivo, mas estava morto, ou seja, viviam de aparência, viviam de falso avivamento, falsa vida com Deus. Quando a gente olha a realidade das igrejas hoje, a gente vê alguma coisa diferente, irmão? Se a gente for olhar, for correr nas igrejas por aí afora, em todo o país e no mundo, a gente vê alguma diferença desses dias aqui? Foi escrito por volta do ano 90, mais de 90, e parece um texto atual. Igrejas animadas, mas vivendo sob um falso avivamento. E ele diz assim: olha, virei como ladrão. O ladrão avisa quando vem? Virei de forma inesperada. E a orientação de Deus é: não se sujem com o pecado, não contaminem as suas vestes. Não contaminem as suas vestes. Sejam santos, andem de branco. Pureza, simboliza pureza. Porque, irmãos, a gente usa umas roupas pretas e umas roupas lá de cores escuras, às vezes está suja. Pensei que está limpo, mas está suja. Agora usa uma calça. Eu não tenho coragem de comprar uma calça. Parece que a calça suja em mim. Parece que eu sou grudento. Sujo. Eu uso uma camisa branca, logo aqui aparece a sujeira aqui. Parece que eu não lavo o pescoço direito, não. Acho que eu esqueço de lavar. Vestiduras brancas representam santidade, a busca da presença de Deus, santificação.
A orientação diz: andem de vestes brancas, vestiduras brancas, vida de santidade, porque eu virei como ladrão. E eu não arrancarei. Andem assim, eu não arrancarei o nome de vocês do livro da vida. Amém? Sardes, irmãos, representa a igreja e cristãos que envelhecem na sua fé e deixam morrer seu vigor com o tempo, e acomodam até mesmo com a sua prosperidade ou com a sua falsa paz. A igreja de Sardes representa isso, representa o comodismo, sabe? Está tudo muito bom, está ótimo assim, mas não, a gente precisa buscar mais mudança. Amém? Irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis, mas no decorrer da história, por que as histórias são tão antigas e ainda é assunto do momento dos crentes? Como é que a gente está lembrando de Adão ainda nos dias de hoje? Como é que a gente lembra de Abraão, de Isaac, de Jacó? Como é que a gente lembra de Davi, que nem faz parte do nosso país? Como é que a gente sabe da vida de Salomão? Como é que a gente sabe da vida de Jonas? Não tinha nem e-mail, nem sites para a gente saber da vida deles, mas nós estamos sabendo até hoje. Esses personagens bíblicos são assunto do momento. Se os crentes se reúnem, alguém desses aqui deve ser citado. Por que Jesus, que veio, se encarnou, morreu há tanto tempo, não tinha revistas, nem jornais para falar da notícia para chegar até nós? Por que os apóstolos, que não demoraram muito tempo pregando o Evangelho, morreram e eles ainda são citados até os dias de hoje? Por que nós sabemos dessas igrejas, irmãos? Porque no decorrer da história, sempre, mesmo que parecia que não tivesse ninguém, mesmo que por volta de 300 depois de Cristo, antes de Constantino, parecia que o Evangelho ia sucumbir à perseguição. Ainda hoje, em 2023, é o assunto dos crentes. Sabe por quê? Porque em toda a história sempre houve um remanescente do povo de Deus, que permaneceram fiéis às Escrituras. Por que Elias, decepcionado com a nação de Israel, pela apostasia do povo de Deus consola ele, dizendo: olha, ainda existem 7.000 que ainda não se contaminaram. Sabe por quê? Porque sempre existiu o remanescente do povo de Deus para contar a história, para permanecer fiel, para sair contando desse Jesus que salvou, que transformou vidas no decorrer da história. E nós precisamos ser também esse remanescente, uma igrejinha no interior de uma cidade que prega o Evangelho, que ouve a palavra do Evangelho e que se permanecem fiéis e não se contaminam. Permaneçam fiéis, irmãos, em nome de Jesus. Para que a história de Jesus permaneça, continue sendo contada. Os apóstolos nem se ligaram muito em escrever os evangelhos. Você sabia? Me deu um branco aqui agora, mas parece-me que Apocalipse foi escrito primeiro que os evangelhos. Porque surgiram pessoas que estavam pregando um falso evangelho, distorcendo a palavra de Deus. E os apóstolos falaram: opa, vamos escrever aqui, porque é para poder o povo saber que não é bem assim do jeito que estão contando, é desse jeito aqui. Escreve. Que nós possamos, como igreja de Patos, escrever a nossa história de fidelidade a Deus, de compromisso com o Evangelho, diferentes do mundo, desejosos da presença de Deus, em nome de Jesus. O texto termina, irmãos: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa frase
como diz aqui no Nordeste, essa frase se repete às 7 igrejas da Ásia, como uma cantiga de grilo. Do mesmo jeito, a igreja de Laodiceia, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja de Sardes, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja de Filadélfia, quem tem ouvidos, igual a cantiga de grilo, a mesma frase para terminar a mensagem a cada um deles. Sabe o que aconteceu, irmãos? Hoje, as 7 igrejas da Ásia, se você tiver dinheiro e que você quiser viajar para lá, você vai ver as igrejas da Ásia, essas 7 igrejas em ruínas. Só o lugar, porque elas não ouviram o que o Espírito diz às igrejas, porque elas não deram ouvido à mensagem de Cristo. E a gente vê igrejas históricas, e as pessoas se orgulhando do templo histórico. Irmãos, aquele salãozinho da mocidade lá que vocês veem de frente da igreja lá, aí ninguém fala mal daquele templo ali. Ali foi construído por 4 famílias, cada uma construiu uma parede, e ali se iniciou há 98 anos atrás a igreja presbiteriana de Lapão, que depois fez aquele templo maior. Mas fala em derrubar aquele templo antigo lá. A igreja permanece guardando os seus valores e princípios. Tem muitos no meio lá, tem muitos ali no meio que não guardam a sã doutrina, que não andam segundo a palavra de Deus. Mas não é a realidade da igreja. A igreja continua buscando a presença de Deus. E nós precisamos ser esse remanescente. Sempre terão remanescentes da pregação do Evangelho. Amém? Lembre-se, a igreja do Senhor não é a igreja inclusiva. A igreja do Senhor é a igreja que quem entrar precisa se arrepender. O rico precisa se arrepender dos seus pecados. O pobre também. O adúltero precisa se arrepender do adultério. O homossexual precisa se arrepender da sua conduta de homossexual. Quer servir a Cristo? Precisa se arrepender. O rico, o pobre, o mais estudioso da igreja precisa se arrepender. O que tem menos conhecimento, o mais iletrado, também precisa se arrepender. Não é uma igreja que inclui a todos. Não é para todos. É para todo aquele que quer se sujeitar à palavra do Evangelho de Cristo. E que nem o pastor Bira sempre diz: quem é ovelha, escuta e obedece. Quem é bode, escuta e sai pinocando, sai pulando. E é assim que tem que ser. Mas nós não devemos negociar os nossos valores e princípios da palavra de Deus. Devemos permanecer fiel. Em nome de Jesus. Eu queria que você baixasse sua cabeça e olhasse para você. Você é a igreja do Senhor. Você faz parte do corpo de Cristo. E assim como eu sei que você tem algo a melhorar na sua caminhada como Cristo. E a minha oração é que o Espírito Santo de Deus não só fale ao meu coração, mas ao teu, aquilo que nós precisamos melhorar como servos do Senhor. Amém. Analise, como diz as Escrituras, examine o homem, examine, pois, o homem a si mesmo. Senhor Deus, estamos aqui na Tua presença, reconhecidos, ó Deus, de que somos falhos e pecadores, mas que estão dispostos a obedecer a Tua palavra. Que o Senhor nos encha com Teu Espírito, para que possamos, ó Deus, obedecer a Tua palavra, para sermos fortes, como diz a Tua palavra, repousará sobre ele o Espírito do Senhor,
o espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, o espírito do conhecimento e do temor do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, revista-nos com teu poder, revista-nos com teu espírito, enche-nos com teu espírito, ó Deus. Torna-nos, ó Deus, apaixonados pelo Senhor, desejosos pela tua presença, desejosos em fazer aquilo, não aquilo que nos agrada, mas aquilo que agrada ao Senhor, não aquilo que agrada aos homens, mas aquilo que agrada ao Senhor, não aquilo que agrada à sociedade, mas que agrada acima de tudo o Senhor, os seus ensinamentos, a sua palavra, no nome de Jesus Cristo, para o louvor da glória do Senhor. Ó Deus, nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Queremos colocar diante do Senhor a vida da irmã Celita, que está com problema de coluna. Deus, que o Senhor os visite. E Tu és o Deus que cura. Por isso nós pedimos ao Senhor que o Senhor cure. Em nome de Jesus Cristo. Para o louvor da glória do Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. 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 Que o Senhor nos abençoe. Nos leve em paz para os nossos lares. Eu queria reforçar, irmãos, que o nosso segundo domingo, agora, é dia 13? É verdade. Dia 13 é o domingo de ação social, onde você poderá trazer 1 quilo de alimento não perecível. Você pode trazer 2? Pode, certamente não faremos confusão. Michel, mas eu só posso trazer 1. Ok, Michel, eu não posso trazer nada esse mês. Tudo bem, nós vamos orar para que o Senhor enche os teus celeiros e enche a tua despensa. Mas se você, a Bíblia diz que Deus abençoa quem dá com alegria. Eu peço só aos irmãos que, se você vai trazer 1 quilo, 2, ou uma cesta básica, ou meio quilo, ou 250 gramas, como é um pacote de fubá, seja lá o que for, ou um pacote de macarrão, seja lá o que for, que você traga com alegria e gratidão ao coração, porque não tem faltado na tua casa. Amém? Esse é o maior objetivo de quem dá. Por isso que a Bíblia diz, é melhor dar do que receber, porque está dando é porque tem. Às vezes quem recebe é porque não tem. Então é por isso que a gente tem que dar com alegria, porque o Senhor tem enchido os nossos celeiros e nos tem feito esquecer o tempo de vaca magra, né? Todos nós já passamos por um momento de vaca magra, e aí a gente sabe o que é isso. Eu acho que todos tiveram um momento na sua história de vaca magra. Então dê com alegria. Amém? Que Deus nos abençoe, que o Senhor possa estar colocando no nosso coração para a gente não esquecer. Tá certo? Deus abençoe, em nome de Jesus.